Olá, gente, tudo bem? Eu espero que realmente você esteja bem. Estamos aqui para mais uma conversa na quarentena, começando uma série de papos a respeito de disciplinas espirituais. Calma lá, eu sei que a palavra disciplina dá um certo arrepio em muita gente porque traz aquela ideia de correção, mas não tem nada a ver com isso não. Disciplinas espirituais nós devemos encarar como as matérias de um curso, sabe como é? Quando o engenheiro entra lá na faculdade, na universidade, para poder se formar, ele faz cálculo 1, cálculo 2 e outras matérias mais, né? Eu sou graduado em teologia e para chegar ao final do meu curso eu tive que fazer sistemática, introdução ao Velho Testamento, introdução ao Novo Testamento e aí vai. Portanto, a ideia é nós tratarmos alguns pilares da espiritualidade do cristão. Coisas que não podem faltar na nossa vida, já que a gente deseja chegar ao alvo, que é ser o mais parecido com Jesus Cristo, isso da melhor maneira possível. É claro que falando assim, a coisa fica bastante fria, né? Nós não podemos esquecer que essas disciplinas espirituais precisam ser envolvidas pelo amor, pela piedade, pela devoção a Deus, pelo desejo de se parecer com Jesus, como a gente já disse aqui. Esse desejo vai acompanhando a nossa caminhada, mas você há de convir comigo que se quero chegar a algum lugar, preciso utilizar ferramentas para isso. Essas disciplinas espirituais têm esse objetivo. Você tem muito material disponível hoje. Um dos livros mais conhecidos é o livro Celebrando a Disciplina, do pastor Foster, Richard Foster, que foi a base dessas conversas que eu tive com a nossa comunidade, a Casa da Rocha Guarulhos, já há alguns anos atrás, e eu começo hoje a compartilhar isso rapidamente com você aqui nas nossas conversas diárias aqui no nosso canal. Primeira coisa importante para pensar é que essas disciplinas espirituais servem para todos nós, para todos, leigos e quem já está um pouco mais avançado no estudo da teologia. Às vezes a gente pensa em estudar teologia, disciplinas espirituais, parece que isso tem a ver só com os teólogos, com os catedráticos, ou às vezes com o clero, pastores, missionários. Isso é para todo cristão. Todo cristão precisa desenvolver a sua relação com Deus e essas disciplinas são um instrumento para que isso aconteça. Aliás, instrumentos para que isso aconteça da melhor maneira possível. Não tome essas disciplinas como alguma coisa monótona, chata. Não, é muito bacana, porque tem a ver com relacionamento. Ao utilizá-las, eu com certeza me aproximarei de conhecer a Deus, me aproximarei do conhecimento de Deus, me aproximarei do próprio Deus, que tem como desejo um relacionamento cada vez mais profundo com a gente. Então, seja bem-vindo nessa viagem que a gente começa hoje, falando sobre essas disciplinas espirituais. Vamos começar, sabe por qual delas? O estudo. Por que começar pelo estudo? Porque toda disciplina espiritual, ela tem o objetivo de nos transformar. E o estudo é uma das mais profundas disciplinas para que isso aconteça. É óbvio que nós estamos falando do estudo bíblico, mas pense comigo, o estudo, ele é uma experiência profunda que me leva a adquirir conhecimento e me conduz por uma direção. Todo estudo faz isso. Citei agora há pouco a engenharia, é assim, né? Entra na faculdade e não sabe nada, chega lá na frente é formado como engenheiro, como engenheira e aí por diante. Porque se adquiriu um caminho, se entrou por um caminho e foi se aprendendo naquele caminho. À medida que nós estudamos, os nossos processos de pensamento, eles assumem uma ordem que se conforma àquilo que nós estamos estudando. O engenheiro que entra, uma pessoa que entra na faculdade de engenharia, não pensa como engenheiro, mas ao final do curso ele estará pensando como engenheiro. Eu penso que isso deve acontecer, né? Pessoa que é engenheira, o engenheiro chega numa casa, ele olha aquilo e já sabe do que se trata. Aqueles pilares, aquela parede, aquela construção, como ela foi feita, é assim, não é? Porque o pensamento dele adquire características ligadas à matéria que ele tanto se dedicou para estudar. Portanto, o estudo determina o hábito e o comportamento que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Falando de nós, tem tudo a ver. Porque estudamos o quê? O texto bíblico. O Deus que nós servimos, cristãos, ele resolveu se revelar de um jeito.
que é a Bíblia. É o texto sagrado que revela Deus. Esse Deus que eu e você dizemos que amamos, ele diz assim: quer me conhecer? Estude aqui. Esse é o código, esse é o caminho, essa é a palavra que me revela. Portanto, cristão que não gosta de Bíblia, não tem como, gente. Não chega perto, não conecta, não dá certo, isso não fecha, essa conta não fecha. Cristão deve conhecer a Bíblia. Um crente genuíno em Cristo Jesus deve amar o estudo bíblico. Eu sei que é um grande desafio, mas esse é o caminho que a gente deve trilhar. Algumas sugestões para que isso comece a acontecer na sua vida. A primeira delas é a repetição. Repetir leva a gente à qualidade, leva a gente à perfeição. Quanto mais se repete, mais aquilo entra na gente. Isso em todas as áreas. Veja um atleta, você acha que é aquele cara que joga bola demais, que você tanto gosta, e os craques da bola, você acha que o cara fica em casa? Não, ele treina. E treina muito. Músicos, aquele pessoal que toca divinamente, que você, puxa vida, que incrível. Anos de estudo, horas diárias de estudo. E assim, qualquer tipo de atividade, inclusive humana. Agora, dentro da nossa espiritualidade, isso deve ser uma realidade também. Você deve se lembrar, se você é da minha época, dos versículos bíblicos que a professora da escola dominical dava para a gente decorar. Eu achava o máximo. Decorava para apresentar na aula da semana seguinte, nos concursos bíblicos que eram feitos. Espada, levanta a espada, acha o versículo mais rápido. Você lembra disso? Era uma brincadeira que formou a gente, que formou a minha geração, que conhece bastante do texto bíblico por essa repetição. A gente não tem muito mais esse tipo de prática, mas podemos fazer disso uma realidade no dia a dia, decorando versículos, pequenos trechos, pequenas partes da Bíblia. É claro que isso tudo, gente, tem que ser, como eu disse no começo, cheio de piedade, cheio de devoção, cheio de um desejo de aprender a realidade de Deus e de conhecê-lo. Mas são ferramentas que vão aproximando a gente do próprio Deus, e a repetição é uma delas, para que a gente estude e aprende. A segunda, concentração. Hoje a gente tem uma disputa da nossa atenção. A internet está aí, você inclusive está me assistindo pela internet. Ela é uma bênção, mas ela pode ser um problema também, distraindo a gente, apresentando possibilidades. Fora isso, você tem os seus afazeres diários, a sua luta diária, eu sei, mas a concentração precisa acontecer para que o texto bíblico ganhe importância devida na nossa análise, no nosso estudo e na nossa vida. Fazemos tudo com pouca qualidade hoje, porque temos muita coisa para fazer. Na hora de estudar a Bíblia, o importante é se concentrar e deixar que aquele texto entre dentro da gente. Agora, o passo seguinte é reflexão. Eu estudo, eu pratico, repito, estudo, me concentro e reflito. Que tipo de reflexão? É a reflexão que faz a gente ver as coisas a partir da perspectiva de Deus. É aquele texto que se transforma em um óculos para que eu veja a vida ao meu redor. É a análise do meu dia a dia de acordo com o texto bíblico. É o esforço de fazer com que aquilo faça parte da minha vida e não alguma coisa distante. Não é uma teoria, é uma realidade para ser vivida no dia a dia. Porque na reflexão a gente não entende só o texto, a gente entende a gente. Dizem muito bem que a Bíblia não é lida por nós, ela é quem nos lê. E não é que é verdade? Aquele texto bíblico que você lê e você fala, isso aqui sou eu, esse aqui sou eu, para coisas interessantes e boas e para coisas não tão interessantes e nem tão boas. Mas a gente se vê como num espelho no texto bíblico. E isso é reflexão, que vai fazendo com que tudo que está ao nosso redor seja visto de acordo com a ótica do Evangelho. A gente chama isso de cosmovisão. A Bíblia é uma fonte que vai gerando em nós, colocando em nós, agregando em nós os valores divinos. Como Deus pensa? Está no texto. Eu repito, eu me concentro e eu reflito. Isso vai fazendo com que eu perceba o mundo da maneira como Deus quer que eu perceba. E isso deve fazer parte de um impulso que nós temos em procurar a verdade. Gente, você há de convir comigo que tem um monte de gente sendo enganada hoje.
e um monte de gente enganando outras pessoas a respeito do Evangelho. Aliás, isso é parte da história do Evangelho. Paulo escreve aos Gálatas repreendendo o pessoal na Galácia porque os judaizantes entraram naquele lugar e trouxeram uma realidade completamente distinta do próprio Evangelho, dizendo assim, olha, se você se converteu, agora você tem que cumprir as leis do judaísmo. É claro que naquela época a Bíblia estava sendo escrita, por isso Paulo escreve aos Gálatas explicando a eles o que deveriam fazer. Nós já temos a explicação. Nós não somos mais, não é mais possível a nós dizer assim, eu não sabia. Está no texto bíblico. Fazer com que isso seja algo que me motive a procurar a verdade é fundamental. A Bíblia conta uma história dos bereanos. Era um pessoal que foi visitado por Paulo e Paulo pregou o evangelho para eles e eles disseram assim, bacana, hein? Gostei desse negócio de evangelho de Jesus aí, mas espera aí, você volta amanhã, porque hoje à noite nós vamos estudar o Velho Testamento e saber se o que você está falando é verdade. É disso que nós estamos falando, de uma procura pela verdade, conhecer a verdade para que ela efetivamente nos mude. E o último passo, permitir que essas coisas transformem a nossa vida. Renovando a nossa mente, Romanos 12:2, lembra? Renovando a nossa mente de acordo com a verdade da palavra. O estudo bíblico, portanto, gente, é um caminho para a gente conhecer melhor a Deus. Fundamental na nossa relação. Conhecer a nós mesmos, analisarmos o mundo em que nós estamos e sermos transformados, porque a palavra tem esse poder, ela não é letra fria, ela não é uma matéria, ela é viva, ela flui. Não é? O texto entra na gente, a princípio, num primeiro momento, na mente, mas o Espírito Santo vai transformando aquilo que desce para o coração, não é? Desce para o jeito de viver, e essa é a minha expectativa. Portanto, irmão, um grande desafio para a gente, pegue a tua Bíblia, leia, 4 capítulos por dia você lê a Bíblia em um ano, isso é bacana, hein? Textos bíblicos os mais diversos, pregações estão aí, se dedique, porque isso é importante. Essa é a primeira disciplina da nossa conversa. Eu espero que a gente faça junto esse caminho aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.